Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos. Que Jesus esteja entre nós. Vamos dar início à nossa reunião da noite de hoje e vamos pedir ao nosso irmão Tiago para fazer a leitura da nossa página de harmonização. Livro Coragem, Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. Tuas dificuldades. Imagina como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Reportamo-nos à imagem para considerar que, sendo a Terra nossa escola multimilenária, urge receber-lhe as dificuldades por lições, aceitando-lhe a utilidade e o objetivo. Diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que apresentem. Um náufrago, faminto de estabilidade, ao sabor das ondas, não se lembrará de examinar o lodo no fundo das águas, mas refletirá no melhor meio de alcançar a terra firme. Todo minuto de queixa é minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas, sobre os quais estejamos deitando lamentação. Toda prova, seja qual for, aparece na estrada, a fim de elastecer-nos a força e aperfeiçoar-nos a experiência. Em síntese, quase toda dificuldade implica sofrimento, e todo sofrimento, notadamente aqueles que não provocamos, redunda em renovação e auxílio para nós mesmos. Lembrando a treva noturna, em cujo ápice começa a alvorada nova. Saibamos arrostar os impedimentos da vida, sem receá-los. Cada qual deles é portador de mensagem determinada. Esse é um desafio a que entesoures paciência. Aquele outro te impele à sublimação da capacidade de amar no cadinho da provação. Aprendamos, sobretudo, a decifrar os enigmas da existência, na oficina do bem eterno. Serve e compreende. Serve e suporta. Serve e constrói. Serve e beneficia. Tuas dificuldades, tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo, passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. Obrigada, Tiago, pela leitura da nossa página. Vamos agora elevar os nossos pensamentos a Jesus e fazer a nossa prece. Jesus, amigo querido, estamos reunidos em Teu nome, Senhor, a fim de estudarmos, a fim de trabalharmos na Tua seara. E para isso, Senhor, pedimos o amparo aos nossos trabalhadores, a fim de que eles possam emitir os fluidos salutares, Senhor, que vão aliviar as dores, que vão fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, nos ajudando a caminhar no nosso dia a dia, Senhor. Que cada um aqui presente possa receber segundo as suas necessidades. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Te pedimos ainda que envolva o nosso expositor dessa noite, o nosso companheiro Luiz Rosa, para que ele possa trazer a palavra esclarecedora, Senhor, que vai, aos poucos, nos livrar da ignorância. Agradecido, Senhor, por essa oportunidade, te pedimos a permissão para darmos por iniciada o nosso estudo dessa noite, dizendo graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Que assim seja. O nosso estudo da noite de hoje tem como tema: que mundo é este? É uma pergunta e a nossa referência está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 13 a 15. E quem vai fazer o nosso estudo dessa noite é o nosso irmão Luiz Rosa.
Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos nessa noite de estudo e reflexão. Nosso tema da noite de hoje é: que mundo é este? Tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. O foco do estudo é nos itens 13 a 15, mundos de expiações e provas. E para dar início ao nosso estudo, eu gosto sempre de ler trechos, do próprio texto do Evangelho. Então, eu tirei algumas frases, não tirei o texto todo desta vez. Então, a primeira frase está logo no início do item 13, que diz assim: Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observais o que habitais. Tem também uma segunda frase que eu separei no item 14, que diz assim: Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. E mais uma frase no item 15, que diz assim: a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, meus irmãos, conclamo a todos que reflitamos juntos, a Terra, a gente pode dizer assim, ela é voltada ao ensino. Ela pode ser comparada como uma escola sublime, funcionando, em vários cursos e disciplinas. Para a grande maioria de nós, criaturas que se ligaram à Terra, a reencarnação é um impositivo da lei natural, da lei de Deus, mas também pode ser compreendida, como um prêmio pelo ensejo do aprendizado. Porque cada criatura é, e nós somos, um aluno carente de aprendizado espiritual. Então aqui a gente já dá uma pista, Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente nessa imensa escola, onde há tarefas múltiplas e urgentes para todos nós, uma vez que a vida é movimento, progresso e ascensão. E além de escola, a Terra funciona como uma oficina de trabalho, um hospital, onde recebemos a oportunidade de aprender a trabalhar e a curar nossas enfermidades espirituais. Apesar dela estar catalogada como um mundo de provas e expiações, o mal que nela ainda prevalece é consequência exclusiva nossa, produção nossa, competindo também a nós o esforço para que esse nosso planeta que nos abriga, que nos proporciona o aprendizado, possa alçar novos degraus na escala evolutiva. Aqui, todos nós já percebemos que não é um mundo fácil de se viver, onde nós temos que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade que ainda existe, no coração dos nossos irmãos e até de nós, que buscamos nos curar, mas nós ainda temos um pouco, mesmo que numa fração pequena, desses males, e também as dificuldades da natureza, que nos impõem obstáculos,
mas que também se convertem em produção de conhecimento, né? Melhorando a nossa inteligência. Aqui, infelizmente, meus irmãos, o mal ainda predomina sobre o bem e, consequentemente, o sofrimento, né, predomina sobre a felicidade. Nós não podemos, por mais que nós já tenhamos evoluído, né, por mais que a nossa situação material seja boa, nós não podemos nos dizer felizes, porque ainda há muita dor, há muito sofrimento espalhado sobre o nosso planeta. Nós aqui encarnados, né, temos que expiar, ou seja, consertar os nossos erros do passado, de outras encarnações, e ao mesmo tempo passar por provações de aprendizado, que tem sempre como objetivo divino, né, nos fazer evoluir as qualidades do coração, né, dos sentimentos, aprimorando eles, e também aprimorar a nossa inteligência. Esse grau de inteligência, né, de grande parte de nós, espíritos, demonstra que o nosso mundo não é mais um mundo primitivo. Se assim fosse, né, nosso nível de inteligência, de avanço tecnológico, de conhecimento, ainda seria muito mais acanhado. O avanço da ciência e da tecnologia nos dias de hoje, né, demonstram claramente, atestam, né, muito bem o poder da nossa inteligência. As qualidades inatas, as aptidões e habilidades que nós trazemos ao nascer demonstram que também nós não somos espíritos totalmente rudes ou totalmente primitivos. Nós já fizemos uma boa parte da caminhada evolutiva, mas, infelizmente, nós trazemos vícios, né? Vícios provenientes do pouco desenvolvimento moral, que não acompanhou, né, o nosso desenvolvimento intelectual. E essa inteligência sem a moralidade acaba, né, estimulando em nós, né, a exortação do orgulho, do egoísmo. Então, nós ainda temos essas duas mazelas como nossos principais adversários. E o pior, elas residem em nós. Elas residem em nós e é através deles que nós procuramos, às vezes, querer posições melhores, né? Obter vantagens individuais ou para o grupo a quem pertencemos. E esquecemos que todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. Então, os vícios que nós trazemos demonstram claramente a nossa inferioridade espiritual, a que nós ainda estamos aqui submetidos. A Terra, né, nossa casa e oficina, espera de nós, né, que nós convertamos ela em um mundo glorioso, em um mundo de regeneração, onde todos nós que estaremos com certeza habitando ela, né, já estejamos adequados às leis do bem comum a todos, sem diferenças, sem sectarismos, compreendendo, né, como eu disse acima, que todos somos iguais. Mas, como eu disse antes, somos muito prodigiosos em em inteligência, mas não em sabedoria. Ainda somos frágeis em moral. Então nós observamos, né, que, por exemplo, tudo no universo prova a existência do Criador, mas ainda há mentes, né, recheadas de conhecimento que não creem na realidade divina. Todos podemos, por exemplo, dar algo em favor do próximo,
mas muitos possuem grande quantidade e nada oferecem a ninguém. Temos uma apologia à paz, né? Na mídia, muitos propalam, né? Essa paz tão desejada. Mas, contudo, né? Nós temos ainda um grupo que forja a guerra dentro de si, para depois torná-la algo conflitante e comum a outros irmãos. Nós vivemos, meus irmãos, num mundo que ainda tem muitas mazelas, conflitos de toda a ordem, desde os pessoais até os intercontinentais, como nós vemos, né, atualmente, né, guerras do outro lado do mundo, mas que nós não podemos ficar insensíveis, porque lá também há seres humanos como nós. Se eu não posso ir lá e terminar com essa guerra, eu preciso fazer o trabalho dentro de mim. Eu preciso orar por aquelas regiões. Eu preciso mentalizar a paz para aquele pedaço de planeta. E preciso também trabalhar a mim. Ainda é um mundo, né, como eu disse antes, de miséria, de fome, de pobreza, de desigualdades sociais, de muita violência e agressividade, de racismo, de sectarismos, de separativismos, como se nós fôssemos diferentes, como se nós não partíssemos de algo comum que é o nosso Pai, que é o nosso Criador. Todas essas atitudes, infelizmente, ainda brotam de nós. Pode não brotar de nós aqui que estamos refletindo nessas palavras, mas ainda há homens que se utilizam desses comportamentos como se eles fossem verdades, né? E é por isso que a gente ainda não avançou. Brotam de nós como se fossem plantas brotando de um solo. Isso tudo porque nós não avançamos moralmente. À medida que nós conseguirmos erradicar do nosso íntimo essas mazelas, essas dificuldades, viveremos, né, num mundo melhor. A Terra, por enquanto, ainda é um mundo de provas e expiações, mas já há algum tempo passa pela fase final, né, de um processo de transição, aonde ela chegará, né, às portas de um mundo de regeneração. É, como eu disse, natural que nesse momento, né, ainda passemos por contradições chocantes. Mas nós precisamos saber enfrentar esse momento de forma equilibrada, tendo sempre como parâmetro os ensinamentos do Cristo. Porque assim, meus irmãos, buscando fortalecer o bem na posição que nós ocupamos na sociedade, a gente não precisa ser o presidente do país, a gente não precisa ser um chefe de forças bélicas, nós não precisamos ter poder. Na posição onde nós ocupamos, nós podemos fazer a revolução do bem, dando de nós aquilo que nós temos de melhor, dando de nós aquilo que nós queremos de bem e de bom para nós. O dia que nós pensarmos dessa forma e que esse pensamento for comum, nós teremos um mundo diferente. Hoje, na Terra, o espírito encarnado já encontra amplos recursos de aprimoramento e libertação espiritual. Olha, eu vou repetir, hoje na Terra nós já temos amplos recursos de aprimoramento e libertação espiritual.
Um dos exemplos está na doutrina espírita, que nos fornece elementos de renovação. Mas na Terra, mesmo fora de nós que somos adeptos da doutrina espírita, Deus sempre nos mandou exemplos. Deus sempre colocou para nós exemplos de paz, exemplos de cristianidade. Essa imensa escola com variados cursos, como eu disse, educativos, onde cada um é matriculado no ambiente de que mais necessita, a Terra, um dia, com os nossos esforços, a Terra vai integrar, ou melhor dizendo, a Terra estará entre os mundos superiores do universo. E é na luta pela sobrevivência, neste planeta e na busca de novos ideais, é que nós estamos inseridos nos domínios da experiência. E de posse dessas experiências, nós encontraremos as aquisições do amor e da sabedoria. E estaremos, dessa forma, nos sublimando, aprendendo a valorizar o poder da humanidade e a força do exemplo. Como eu disse antes, o nosso planeta passa por um processo de transição bastante avançado rumo a um mundo de regeneração. Vão ocorrer mudanças? Sim, mudanças no aspecto físico do planeta, no aspecto espiritual, nos processos de encarnação, de reencarnação e desencarnação. E o nosso planeta terá uma nova cara, após a transição que está acontecendo. Tudo mudará. As necessidades, as estruturas perispirituais, neuropsíquicas, o trabalho, a nossa relação com o tempo, as características sociais e os próprios recursos da natureza material se tornarão bem mais sutis. Então, meus irmãos, esse é o planeta em que vivemos. A pergunta, que é a pergunta-chave, do nosso estudo da noite de hoje, que mundo é este? É que nós buscamos apresentar. Ainda há um mundo de provas e expiações, com grandes contradições que fazem parte desse processo, onde o tempo que isso vai levar, nós não sabemos. Talvez seja o tempo que nós queiramos ainda viver no atraso, ou desejemos viver num mundo melhor. Esse talvez seja o tempo, para alguns que se questionam quando virá esse mundo de regeneração. Depende do nosso desejo, da nossa vontade, mas que, pela força do progresso, ele acontecerá. E cabe a nós, mais do que nunca, nos adequar aos exemplos do Cristo, nos adequar às leis de amor e lutar por elas. Como eu disse antes, cada um onde está inserido, mas não esquecendo jamais de se posicionar no bem. Jesus, quando veio há 2000 anos mais ou menos, oficialmente 2022 anos, ele veio nos deixar um legado de amor, de paz, de exemplo, exatamente para que nós tivéssemos condições de modificar por nosso esforço, a face da humanidade, desse planeta. Ele nos deixou esse legado. Cabe a nós, fazendo uso desse legado, das leis, e hoje mais modernamente, de tudo aquilo que o Espiritismo nos proporciona, para que possamos, meus irmãos, auxiliar o nosso planeta nesse processo de transição e também nos habilitando
a viver nesse mundo regenerado, de mais igualdade, de mais amor, de menos opressão do mal sobre nós. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos ao nosso irmão Luiz Rosa pelas palavras que colaboraram para nos esclarecer as mentes, os corações, e vamos passar a segunda parte do nosso trabalho, que é a aplicação do passe magnético à distância. Jesus amigo querido, estamos encerrando a primeira parte do nosso trabalho nessa noite, Senhor, e dando continuidade através da emissão do passe magnético à distância. Para isso, Senhor, pedimos a sustentação, o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possamos cumprir com a nossa tarefa, aliviando, consolando, renovando as esperanças desses que aqui estão, em busca de alívio, Senhor. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.